Então, pessoal, vamos encerrar agora o estatuto, fazendo essa última lista de questões dos últimos capítulos ali. Vamos lá, então. Questão número 1. Analise as afirmações abaixo sobre a reinclusão e julgue-as como verdadeiro ou falso. Tá? Então, só cuidem aqui com o detalhe da reinclusão e da reinteração. A reinclusão, o militar pediu demissão, foi excluído e ele vai fazer todo um processo para ser incluído novamente no CBMCC. Tá? E a reintegração é algo mais voltado assim à questão legal até, né? Por exemplo, ele reverter uma situação na justiça onde a justiça manda ele ser reintegrado. Então é diferente, né? As regras são diferentes. Inclusive, detalhe, né? A reinclusão para que a pessoa entre novamente na corporação, ela vai ter que, além de seguir as regras, tem que ter vaga aberta, né? E na reintegração não, a reintegração basta que seja revertida a situação ali pela qual ela foi excluída da corporação, tá bom? Então vamos lá. A reinclusão dá direito ao ressarcimento de prejuízos decorrentes do período afastado? Não, né? Porque na reclusão ele estava fora da corporação. Tranquilo, ele vai fazer um outro processo para retornar para a corporação. Então, na reinclusão não tem. Na reinteração, na maioria das vezes, tem, tá? Então, aqui é falso. Vamos ver se consegue eliminar alguma. Eliminamos a A. É condição para a reinclusão da praça ter sido licenciada no mínimo comportamento bom? Sim, é condição, tá? Então, é verdadeiro. Podemos eliminar B. O oficial reincluído receberá no almanaque o número que ele corresponder logo após o último de seu posto e quadro. Verdadeiro, né? Imagina, a mesma coisa quando você entra. Você entrou, você vai ser incluído no final do quadro, após o último, né? Na numeração que lhe couber, tá? Então, bem tranquilo, normal. Mesma coisa que quando você é incluído pela primeira vez. Então, a gente já sabe que é a letra C, né? E aí, também a gente sabe que a última é verdadeira. Vamos ler só para fixar o conhecimento aqui. A reinclusão depende da existência de vaga no quadro ou qualificação. Então, ele depende, tá? Não dá para você incluir uma pessoa se não tiver vaga, tá? Então, é igual concurso, né? É o concurso, na verdade, né? Você vai ter que ter vaga aberta para poder incluir, senão não dá para incluir, tá? Então, esse aqui é verdadeiro. 2. No que tange a contagem de tempo de serviço na Polícia Militar, considerar-se como data de ingresso. Então, ele está falando das datas de ingresso. Quais são as datas de ingresso? E aí ele quer a resposta errada, tá? Qual que não é uma data de ingresso? A data do ato em que o policial militar é incluído em uma organização policial militar? É sim. A data da publicação do edital do concurso público? Cara, no edital do concurso público, você não sabe nem se você vai lá fazer a prova, tá? E que dirá passar. Então, você não sabe aqui, não é aqui que você vai fixar a tua vaga, tá? Então, essa aqui é a questão correta, né? Porque ela está errada com base na data de ingresso. A data de matrícula em órgão de formação? Sim. A data de apresentação pronto para o serviço quando nomeado? Sim. Beleza? Então, letra B. A 3. O artigo 143 define anos de serviço como o tempo de efetivo serviço com determinados acréscimos. Sobre esses acréscimos, analise os itens a seguir. O tempo de serviço público federal prestado anteriormente à inclusão é computado integralmente para gratificação e inatividade? Sim, né? A gente viu lá durante as aulas que quando você tem tempo já federal ou estadual, né, você vai conseguir contabilizar esse tempo aqui. Então, verdadeiro. Aqui ele está dizendo que as corretas apenas a 2 e a 3 já está errado, né? Apenas a 1, talvez. Apenas a 1 e a 2, talvez. A 1, a 2 e a 3, talvez, tá? Então, eliminamos a A. O tempo relativo a cada licença especial não gozada é contado em dobro apenas no momento da passagem na atividade? Sim. Cada licença especial que você não gozar, ela vai contar dobrada no momento da sua passagem para inatividade. Beleza? Então, tá certo também. Então, apenas a 1 que está errado, né? E aqui as duas, um contendo 1 e 2. Vamos ver a 3, então. O tempo passado como desertor é computado apenas para fim de reforma. Imagina, o cara é desertor, isso é um crime militar. O cara vai ser excluído. Não interessa se ele é oficial, se ele é praça estabilizado ou praça não estabilizado. Todos que incorrem na deserção e não provam o contrário, não deixam de ser desertor, né?
eles acabam sendo excluídos, tá? Então essa aqui, ela tá errada. Então a questão certa é a C, beleza? No caso aqui, né, o tempo passado como desertor, mesmo um oficial ele vai ser excluído, né? Só que o oficial, o que acontece? Ele era para aparecer, não apareceu. Começa a contar 24 horas, ele é considerado ausente. Começa a contar 8 dias. Quando deu 8 dias, ele é um desertor. Se ele é um praça não estabilizado, ele é mandado embora nesse momento. Se ele é estabilizado ou ele é oficial, ele é agregado por um ano, beleza? E depois disso ele é mandado embora. Fechou? Sobre as praças especiais e os círculos hierárquicos, anexo 2, tá? E as praças especiais aqui, ó, aluno oficial e aspirante oficial, beleza? É aquele vácuo ali que tem entre os praças e os oficiais. Então ele é um praça especial, não é nem praça e nem é oficial ainda. Assinala a alternativa que descreve corretamente o acesso dos alunos oficiais. Então os alunos, eles vão para qual círculo hierárquico? Não possuem direito a frequentar círculo hierárquico, imagina, ficar isolado lá os coitados? Claro que não, né? Frequentam obrigatoriamente de forma plena. Não é obrigatório e não é de forma plena. Os círculos dos oficiais superiores, ainda mais dos superiores, né? Se fosse dos subalternos, que são os primeiros tenentes, segundo tenente, ainda talvez a gente pudesse confundir, mas os superiores vão estar lá no meio dos coronel, dos tenente-coronel? Não, né? Tem acesso, os superiores aqui, né? Só para a gente recapitular, é o coronel, tenente-coronel e o major, beleza? Então esses caras lá estão já no topo da carreira, né? Então os alunos ali, né? Os alunos oficiais não vão estar no meio dessa galera aqui, né? Tem acesso ao círculo de oficiais excepcionalmente ou em reunião, tá? Exatamente, em reuniões sociais, em alguns eventos, eles vão estar dentro do círculo dos oficiais, né? Claro, eles vão ser oficiais, então eles já tem que estar se acostumando ali com a vida oficial, beleza? Então é essa aqui. Tem acesso exclusivo ao círculo de cabo, soldado, elementos de execução, praça, né? Então o aluno está se preparando para ir para ser oficial, ele não vai estar no círculo dos cabos soldados. Errado. 5. Conforme o artigo 152 sobre o casamento do policial militar, é correto afirmar. Essa é uma questão que eu acredito não vai cair, é bem arcaica, né? O nosso estatuto é muito antigo, né? 83, mas mesmo assim a gente coloca a questão aqui porque de repente cai e a gente tem que estar preparado para tudo. O aluno oficial que casar em desacordo com as normas será apenas advertido? Não, ele vai ser excluído, tá? Se tem uma norma lá que não é para casar e ele casa, ele vai ser excluído. As praças podem casar livremente? Não, eles dependem de algumas regras. Não pode estar no curso de formação, não pode casar com estrangeira sem autorização, então não. É vedado o casamento ao aluno oficial, correto, porque ele é aluno. Quando os requisitos de admissão exigem condições de solteiro, correto. A condição de aluno oficial exige condição de solteiro. Salvo caso excepcional, critério do comando geral. Então, se o comando geral autorizar, ele pode casar, mas é só com autorização, não é assim de ir lá e decidir casar e deu. Né? Ele não se manda. É o comando geral que tem que autorizar. O casamento com mulher estrangeira é livre? Não, não é livre. O casamento com mulher estrangeira depende da autorização do comando geral, beleza? 6. A respeito das recompensas e dispensas do serviço, 154 e 156, julgue as proposições. As dispensas do serviço podem ser concedidas como recompensa? Sim. Para desconto em férias? Também sim. E por prescrição médica? Sim, ó, atestado médico. Então, essa aqui é verdadeiro. As dispensas do serviço são concedidas com prejuízo da remuneração? Imagina, a dispensa, ela é uma recompensa, está escrito aqui, tá? Não dá para a gente ir contra o enunciado, né? Então, ela é efetivamente uma recompensa. Se ela tivesse prejuízo de remuneração, ela não seria uma recompensa, ela seria um castigo, né? Aí o teu superior ia dizer assim, ó, vou te dispensar por 15 dias porque você trabalhou mal. Daí você fica 15 dias com prejuízo da remuneração, sem salário, isso aí seria uma punição e não uma recompensa. Na verdade, a dispensa do serviço é para recompensar a pessoa, né? Então ela fica lá dispensada, ela não precisa trabalhar, mas ela está ganhando como se estivesse trabalhando, beleza? Então é verdade. Só um pouquinho que eu errei aqui. É falsa, né? Falso.
O elogio e louvor são considerados recompensas policiais militares? Sim, assim como a dispensa ali. Verdadeiro. Então é VFV, a letra C. Beleza? 7. No que concerne à interrupção do serviço por falecimento, no artigo 131, o desligamento ou exclusão do serviço ativo ocorre. Então, isso aqui é muito parecido com uma coisa que a gente já viu. Lembra quando a gente estava falando do cargo policial militar? Opa, errei aqui. Quando a gente está falando do cargo da polícia militar, lembra que uma das situações do cargo ficar vago era por falecimento? E aí ele perguntava assim, quando que o cargo fica vago a partir do falecimento? Aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia lá do cargo, tá? Só que aqui ele está desligando do serviço ativo, tá? Excluindo a pessoa do serviço ativo. Então, a letra A, somente após a conclusão do inquérito sanitário de origem? Não, beleza? Até pode ter inquérito sanitário de origem para determinar ali aposentadoria e pensão ali para os dependentes, pode até ter, tá? Mas não é nesse momento que ele é excluído do serviço ativo. A partir da publicação em diário oficial, é igual lá no cargo. No cargo também não depende da publicação em diário oficial para o cargo ficar vago, né? O cargo fica vago assim que a pessoa entra em óbito. Então aqui, não que não vai precisar publicar no oficial, no diário oficial. Vai ter que publicar, tá? Mas não é isso, não é esse momento, o momento de exclusão do serviço ativo, tá? Então não. 30 dias após a emissão da certidão de óbito pelo cartório civil, não tem nem sentido esperar, né? 30 dias depois da certidão de óbito, tá? Imagina, o cargo fica vago, a pessoa fica lá ativa como se estivesse viva ainda, não faz sentido. Então, não. A partir da data da ocorrência do óbito, é isso aqui. É igualzinho lá no cargo, tá? No cargo não era a partir da data do falecimento que o cargo ficava vago, aqui é a mesma coisa. A partir da data do falecimento, aquele militar ele é considerado excluído do serviço ativo, até para poder amparar a viúva, amparar os dependentes, acionar auxílio funeral e etc. Ele tem que estar considerado em óbito, né? Tá? Então guardem isso, tanto lá para o cargo, né, quanto aqui para a exclusão do serviço ativo. Então aqui ainda, né, faleceu, ele vai gerar dois atos automáticos, né? A vacância do cargo e a exclusão do serviço ativo, beleza? Lembra disso. 8. De acordo com o artigo 142, o tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia. Sobre o que não será deduzido desse tempo, assinale a alternativa correta. Né? Então, o que não será deduzido é aquilo que conta, né? Então, vamos ver as alternativas. O tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade sem condicional, beleza? Esse aqui, ele vai ser deduzido, tá? Então, não é essa a questão. Os períodos em que o policial militar estiver afastado em gozo de licença especial. Nesse aqui não vai ser deduzido, tá? Lembra que a licença especial é aquela que a pessoa ganha a cada quinquênio, a cada 5 anos, ela ganha 3 meses, beleza? E esses 3 meses é com remuneração, a pessoa continua recebendo. Aí tem o detalhe do cargo, né? Se ela tirar essa licença de mês a mês, ela não precisa ser afastada do cargo. Agora, se ela pegar os 3 meses de uma vez só, ela tem que ser exonerada do cargo, tá? Lembram disso? Então, aqui a resposta B, né? Ela, nesse caso aqui, não será deduzido, tá? Período em que o militar ultrapassar 1 ano de licença para tratamento de saúde de dependente. Então, o que acontece? Quando a pessoa pega uma LTSPF, uma licença para tratamento de pessoa da família, no primeiro ano, ele conta como efetivo serviço, tá? Mas daí, depois ele vai ficar mais de um ano cuidando daquele ente dele, aquele dependente. Então, aí deixa de contar, para de contar o tempo, tá? Tempo passado em licença para tratamento de assunto particular. O assunto particular é como se a pessoa estivesse fora do bombeiro, tá? O nome já diz tudo, é assunto particular. E se é particular, o cara tem que se virar sozinho, não vai receber esse tempo, a contagem desse tempo. Fechou? Então a letra B aqui é a correta. 9. Com base no anexo 1, hierarquia, aponte a alternativa que apresenta a sequência correta de postos do círculo de oficiais superiores, em ordem crescente, tá? Então, tenente-coronel, sim.
Major, sim. Agora, o primeiro-tenente, não. O primeiro-tenente é oficial subalterno, beleza? É do círculo dos oficiais subalternos. Então, tá errado A. Coronel PM, sim. Tenente-coronel, sim. E major, sim. Resposta correta é a B. Coronel PM, sim. Major PM, sim. Capitão. Capitão é do círculo dos oficiais intermediários ali, né? Fugiu a palavra agora. Então, ele não vai contar. Ele não é nem subalterno nem é superior, tá? Então, não é isso aqui. Subtenente não é nem oficial, que dirá dos oficiais superiores, né? Então, errado essa aqui. 10. Analise a situação abaixo e julgue a veracidade das afirmações. Um sargento PM foi excluído a bem da disciplina, né? Então ele fez alguma coisa errada, foi lá para o conselho de disciplina e o conselho, com a anuência de um juiz lá, excluiu ele do serviço ativo. Mas, após 2 anos, obteve sentença judicial transitada em julgado, então um outro juiz, depois de 2 anos, anulou o ato administrativo. Ou seja, falou que esse ato aqui estava errado. Se falou que estava errado, ele está dizendo que aquele sargento estava certo e que ele deveria ter ficado na corporação da Polícia Militar ali todo esse tempo que ele estava fora. Aí, com base nisso, vai julgar as alternativas. O militar será reintegrado. Reintegrado é diferente de reincluído. Tá? Reintegrado é por uma ação do Conselho de Disciplina, do Comando Geral, do governador ou de um juiz, beleza? O militar será reintegrado ao serviço ativo? Sim, né? Porque se ele estava errado aquela primeira decisão que teve sobre ele deveria estar no serviço ativo. Então, ele volta para o serviço ativo. Com ressarcimento integral de prejuízo, vai ter que pagar tudo que ele não recebeu naquele período? Sim, vai ter que pagar tudo que ele não recebeu naquele período, porque o juiz disse, ele estava certo, vocês excluíram ele de maneira incorreta, né? Por isso que ele reverteu aquele ato anterior lá. Então, aqui é verdadeiro. O tempo em que esteve afastado será computado como tempo de efetivo serviço? Para fins de antiguidade e aposentadoria? Sim, vai ser computado como tempo de serviço para antiguidade e aposentadoria. Beleza? Então, verdadeiro. Caso não haja vaga no quadro. Lembra que na reinclusão, para o cara voltar a ser reincluído, tinha que ter vaga no quadro. Só que aqui foi uma injustiça que aconteceu com ele. O juiz falou, não, vocês erraram na hora de excluir ele. Então ele vai ter que voltar mesmo que não tenha vaga. E se ele voltar e não tiver vaga, ele vai ser um excedente, beleza? Esse aqui é um daqueles casos onde que a pessoa consta como excedente. E assim que abrir uma vaga, ele ocupa aquela vaga lá, beleza? Então, verdadeiro. Letra B. V. Fechou? Então é isso aí, encerramos aqui o estatuto, né, com esse último questionário. Vocês vão receber outros questionários, simulados, etc. Mas eu espero que a gente tenha ajudado os senhores até aqui. Valeu, obrigado, até a próxima.